do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus. 93. Aí a pessoa chega lá e comenta, fulano de tal, mas ele tem muita autoridade espiritual, observe bem, veja como ele faz, como é a vida dele, o que ele fala acontece. Vão naquele irmão ali que ele tem uma oração forte. Olha, aquela irmã quando ora, pelo amor de Deus, teve até um dia que tava chovendo e ela orou pra parar de chover e parou. Ia ter um culto ao ar livre, ela falou, deixa comigo, orou e a chuva parou, hein? Já ouviu histórias assim? Já viu história de pessoas que aparentemente têm uma autoridade espiritual além do normal, ou acima da média, ou diferente das outras pessoas? Já se deparou com alguém assim? E a pergunta que faz o nosso ouvinte é: como se alcança essa autoridade? Trata-se de um dom? O que é de fato a autoridade? Para que ela serve? A diferença entre a autoridade dos cristãos de hoje e a dos apóstolos, por exemplo, pergunta a nosso ouvinte. Acho que ela fala dos apóstolos dos tempos bíblicos. Como ser reconhecidamente um crente cheio da autoridade de Deus? Que pensa você, ouvinte, sobre esse assunto? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa quinta-feira, dia 26 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Pastor José Maria, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, bom tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a pergunta que faz o nosso ouvinte, né? Ele pergunta, sempre ouço as pessoas comentarem, nossa, fulano tem uma autoridade espiritual impressionante, mas como se alcança essa autoridade? Aí pergunta ao ouvinte, isso é um dom? Grande JR, meu amigo, colegas aqui da mesa e queridos ouvintes, é sempre um privilégio estarmos aqui juntos e participarmos do debate. Esse tema, ele tem relevância em vários sentidos, porque ele tem alguns aspectos, deixa eu dizer uma expressão aqui, teológica e outras coisas do ponto de vista prático. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente tem uma visão de autoridade pessoal, específica, sacerdotal, do profeta e coisas assim. No Novo Testamento, nós cremos e vemos que todo o poder, diz o Senhor Jesus, é me dado no céu e na terra, e ele reparte. E a gente lê em Atos 1, verso 8, muito claramente, mas recebereis o dom, o poder do Espírito Santo. Então eu creio, JR, meus queridos aqui debatedores, para a gente iniciar essa conversa, de que a autoridade do ponto de vista espiritual, todos temos acesso a ela, podemos ter acesso a ela quando nós nos convertemos e então o Espírito Santo de Deus está em nós, temos esse acesso. Isso tem a ver com aquela grande tese, né, que é o sacerdócio universal do crente. Naturalmente, que aí vem a pergunta, isso é um dom? Eu creio que algumas atividades na área espiritual, a gente sabe que em 1 Coríntios 12 existe lá dons, existem ministérios, existem operações do Espírito Santo. E algumas pessoas exercem determinadas atividades no reino, ou porque está exercendo ministério, ou porque tem um dom espiritual, ou porque está acontecendo uma operação espiritual, que é a ação de Deus especificamente. Então ele
aparece para o público como sendo com mais autoridade ou com menos autoridade, mas eu não vejo teologicamente que uma pessoa tenha mais ou menos autoridade do que o outro, teologicamente falando. Pastor Cláudio Gama, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor ainda sobre esse tópico? Isso é um dom? Bom dia, é uma honra estar aqui convosco, parabenizá-lo por ser um instrumento abençoador para a população da nossa pátria, e a minha satisfação está aqui com os amados. A dádiva, dom, é uma dádiva divina concedida a todos os salvos, banhados pela graça de Deus, e Deus concede isso aos seus filhos em forma de presente, em forma de concessão, para representá-lo na face da terra, visando a expansão do seu reino e atingir os necessitados com a manifestação da sua soberania, do seu poder sobrenatural, através dos seus instrumentos humanos, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Esta autoridade espiritual, como dádiva, ela é doada por Deus a todos os seus filhos, independente de níveis hierárquicos, eclesiológicos, ministeriais. Abraçou a fé, nasceu de novo, chegou e viveu a bênção do Calvário, ele tem por direito desfrutar da autoridade espiritual concedida por Deus por meio de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Muito bem, pastor César Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos queridos à mesa, bom dia aos nossos diletos ouvintes. O prazer de estar aqui é muito grande juntamente com essa mesa, mas eu queria dizer o seguinte, claro que é um dom no sentido daquilo que Deus nos concede, mas antes de ser um dom, a autoridade é um poder. E no caso de Deus, um poder inerente a Deus. Então todo o poder emana de Deus porque vem dele. Então antes de simplesmente ser um dom, precisamos entender que é um poder, no nosso caso, delegado pela autoridade suprema. Então, quando exercemos qualquer autoridade, claro, como uma maneira de expressão de uma dádiva de Deus, um dom de Deus sobre nós, pela obra do Espírito Santo, mas é um poder que precisamos entender que temos para que a gente haja dentro dessa concepção. Muito bem, reverendo Evaldo Beranger, muito bom dia, seja bem-vindo. Reverendo Evaldo, o nosso ouvinte diz, sempre ouço as pessoas comentarem, nossa, fulano tem uma autoridade espiritual impressionante, mas como se alcança essa autoridade? Aí veio a pergunta do nosso ouvinte, onde nós estamos. Isso é um dom? Qual a sua opinião, reverendo? Bom, tudo que nós recebemos de Deus pode ser chamado de dom. É claro que a gente não pode, nós não vamos classificar aqui a autoridade entre aquelas capacidades que são dadas a um de uma maneira e a outro de uma outra maneira. Então, podemos responder da seguinte forma, é um dom porque tudo que vem de Deus é dom, é dádiva, mas não faz parte daqueles dons que são individualizados. O pastor que me antecedeu, ele falou sobre este poder dado por Deus. E aqui é interessante, JR, fazer uma distinção, porque há duas palavras usadas na Bíblia para autoridade e para poder. Uma delas é dinamis, da onde nós conhecemos cognatos dessa palavra em português, dinamite, poder e tal, que é o poder de realizar. Esse dinamis vem de Deus. Mas a outra é exousia, que significa autoridade, que é a permissão para realizar. Então, quando a gente olha, por exemplo, lá no texto bíblico, há várias dicas para a gente. Primeiro, Jesus Cristo disse a Pilatos, nenhuma autoridade terias se do alto não tivesse sido dada. Então, toda autoridade, mesmo a autoridade secular, a autoridade não religiosa, ela vem de Deus. É Deus quem dá. Jesus também disse o seguinte, na grande comissão em Mateus 28, ele disse, toda autoridade me foi dada tanto sobre a terra, sobre o céu como na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. As pessoas não prestam atenção que uma coisa está ligada à outra. Quer dizer, a autoridade, toda a autoridade espiritual que existe, foi dada a Jesus Cristo.
em nome de Jesus Cristo, nós podemos ir e fazer discípulos. Então, toda e qualquer autoridade que um homem venha a ter, ele deriva essa autoridade do seu relacionamento com Cristo, e é em nome de Cristo que essa autoridade precisa ser exercida. Nós vamos continuar conversando sobre a autoridade exatamente a partir de agora, para a gente entender, porque me parece que é isso que chama a atenção do nosso ouvinte, e na verdade é o que se destaca no meio, né? Quando alguém diz, olha, fulano tem uma autoridade, aquela percepção de uma autoridade espiritual, né? Alguma coisa que é acima da média, diferente dos outros. E aí nós vamos discutir esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Vanese Rodrigues, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes e debatedores. A pesquisa 93 de hoje quer saber: as pessoas reconhecem você como alguém de autoridade espiritual? Pelo nosso site, 46% dos nossos ouvintes dizem que sim e 54% dizem que não. Pelo WhatsApp também. 54% dizendo que não. Não. Olha aí. Pois é. Tá aí, ó. Pelo WhatsApp, JR ouvinte diz aqui: para mim, a autoridade espiritual tem a ver com obediência aos mandamentos de Deus. Quanto a essa autoridade de hoje em dia, é preciso ter visão para discernir se é vinda realmente de Deus. As pessoas não estão tendo visão. O poder de Deus na vida dos crentes nos dias de hoje é coisa raríssima. Muito bem, volto ao assunto aqui para os nossos queridos companheiros aqui. O que de fato é a autoridade na opinião de vocês? Fique à vontade aí, quem quiser iniciar. Bom, eu queria partir então dessa distinção que há nas palavras, e essa distinção é muito clara na palavra de Deus. Deus é o autor e a fonte de toda autoridade e de todo poder. O poder é essa capacidade de realizar, essa ação de Deus quando o homem age e Deus coloca a sua ação em conjunto com a do homem. De certa forma, nós podemos dizer que Deus opera e o homem coopera. E aí a palavra de Deus vai dizer, né, que é Ele quem opera em vós tanto querer como realizar. A palavra opera lá em grego é a palavra energeia, da onde vem energia. Então nós podemos dizer, Deus é quem energiza em vós tanto querer como realizar. Mas o energizar não é autoridade. A autoridade é a permissão oficial para que algo se realize. Então, a autoridade é algo que é dada por Deus à medida em que esta pessoa está agindo de acordo com os planos de Deus, de acordo com as orientações de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Autoridade não significa que essa pessoa vai mandar em Deus. Não significa que essa pessoa tem o poder de mudar as disposições de Deus. Significa, sim, que essa pessoa está em tal sintonia com o Senhor que aquilo que ele fala está já na mente e no coração de Deus. Eu queria só fazer aproveitar um aspecto, eu sei que tem vários aspectos, uma aula linda dessa, maravilhosa, o sentido de que algumas vezes, quando é capacitação, e aí quem faz a distinção não deveria ser a pessoa, mas infelizmente o auditório ou outras pessoas que são, eu vou colocar aqui, ministradas, que são servidas por esse exercício de dom, elas sim fazem distinção. Porque, na verdade, como foi bem colocado, existe a autoridade que é dada a todo cristão. Exato. E essa autoridade é aquela exousia, é aquela autoridade que é para evangelizar, esse poder que vem de Deus. E existe a capacitação. Alguns dons, JR, na minha visão, não sei se os debatedores concordam comigo, eles são de maior evidência de autoridade, de maior demonstração de excepcionalidade, de capacidade. Acaba gerando no público. A visibilidade externa desses dons é maior. Isso faz com que haja perante Deus eles sejam tão importantes quanto quaisquer dos outros dons. Mas dentro da linguagem neotestamentária, na sua originalidade, há uma diferença muito grande, ainda que na tradução para o português parece sinônimo, mas na originalidade da palavra há uma diferença muito grande entre poder e autoridade. Quando Jesus disse, todo poder é me dado, Jesus não está falando em autoridade. Jesus está falando em poder absoluto que ele está tomando posse após a sua
ressurreição e as prerrogativas que ele abriu mão da sua divindade para o exercício do cumprimento da missão salvífica, agora na ressurreição ele está tomando posse daquilo tudo. Ele diz: todo o poder é me dado. É que na verdade a tradução desse poder, em Mateus 28, é a tradução da palavra exousia, que significa exatamente a autoridade e a permissão dada por Deus para fazer. Quando chega em Lucas 10:19, Jesus na originalidade está usando exousia. Eis que vos dou ou vos dei autoridade, que é um direito delegado ou uma fiança, uma permissão, uma concessão para usar o nome dele para o exercício de uma missão visando a glorificação do seu nome. Vale dizer que a autoridade espiritual não está na classificação de dons espirituais. Dons espirituais são distribuições da operacionalidade do Espírito Santo visando a edificação da igreja. A autoridade espiritual é uma concessão divina por meio de Jesus Cristo a todos os seus filhos, independente do que ele está posicionado dentro do corpo de Cristo. Concordo. Ele, como membro do corpo de Cristo, ele tem um direito delegado para exercer a sua autoridade espiritual, desde que essa autoridade espiritual seja exercida visando unicamente a glorificação do nome de Jesus Cristo. No momento que ele usa esta autoridade de uma forma vaidosa, que trabalha para a sua autopromoção, roubando a glória de Deus, deixa de ser autoridade e torna-se egocentrismo ou exposição pessoal. Aí vai para vaidade, né? Que é uma dificuldade grande que muita gente luta. Ouvinte diz aqui: para mim, autoridade é sim um dom ou uma dádiva de Deus. E não existe um tem mais e outro tem menos, pois Deus não tem filhos prediletos. Mas eu associo isso à busca diária, pois só se tem autoridade quem tem intimidade com Deus. Se eu busco, Deus me dará não somente autoridade, mas outros dons maravilhosos. Na verdade, concordam, companheiros? Concorda com o que nós estamos dizendo. É que quando ele diz é sim um dom, ninguém aqui disse que não é. O ouvinte não está discordando, reverendo Evaldo. O ouvinte está opinando. Exato. Trazendo aí a opinião dele é de acordo com aquilo que nós estamos dizendo e ela precisa ser respeitada. Apenas esclarecendo aos nossos ouvintes que quando nós dizemos aqui que a autoridade não está contada entre aqueles dons individualizados, onde para um é dado e para outro não é dado, ele disse isso, nós não estamos dizendo que ela não deixa de ser um dom. Ela é um dom, sim, no sentido geral. Mas de dom, quando a gente percebe, tudo que Deus nos dá. O ouvinte vai dizer... O ouvinte está dizendo aqui, César, desculpa, o ouvinte está dizendo que é um dom ou uma dádiva. Sim, é um dom ou uma dádiva. É a mesma coisa. O ouvinte não, é a mesma coisa. Não discordou. E em seguida o ouvinte diz: olha, não tem esse negócio que um tem mais, outro tem menos, porque Deus não tem filhos prediletos. Exato. Aí na sequência ele toca num ponto, talvez esse seja um ponto a ser respondido a ele, que tem a ver com a busca. Aí é uma questão de busca. Aí eu pergunto aos irmãos o seguinte: olha, é a busca, olha, eu estou buscando, então eu vou ter mais autoridade, ou essa é uma autoridade para fazer alguma coisa? Essa aí, que é a César, vamos lá. Questão que a gente muitas vezes confunde as realizações como sendo as manifestações de uma suposta autoridade. Justamente. E isso é que é o grande complicador desse processo. Só quero lembrar aos queridos que vai haver um momento na história em que pessoas vão dizer para Jesus assim: mas Senhor, em teu nome eu fiz isso e isso. E o Senhor vai virar para aquelas pessoas e vai dizer: eu não conheço vocês. Então, estas realizações, embora parecessem ser oriundas de uma autoridade divina, vão se manifestar como nunca tendo sido. Nunca foram, né? Exatamente. Então, é importante dizer que eu não posso acrescentar e concordar totalmente com essa questão de buscar autoridade. Porque a autoridade você recebe como, então, um poder delegado, porque a autoridade você não dá, mas você delega a alguém para que ela seja antes do que ela faça. Então é muito mais para ser do que para fazer. Corretamente. Baseado no que o pastor César está falando, ele falou algo muito interessante em relação a princípios do reino de Deus, estabelecido por Jesus Cristo. No exercício da autoridade espiritual, você pode ser, ao mesmo tempo,
você pode estar expulsando o demônio e ao mesmo tempo você pode ser expulsado pelo próprio Deus. Porque você está expulsando o demônio no nome do Cristo. Aí chega o Cristo e diz: eu nunca te autorizei a fazer isso, eu não te conheço. É porque, exatamente, porque a realização está fora de princípio. E outro detalhe muito colocado aqui interessante, não pode pegar fenomenologia religiosa ou sobrenatural como sinônimo de autoridade espiritual. Não pode. Esse mega, essa explosão, esses fenômenos, isso não é sinônimo de autoridade espiritual, porque isso pode ser imitado, pode ser manipulado, pode ser inventado. A autoridade espiritual é uma demonstração de um poder de Deus na vida da pessoa. E outra questão, na questão da autoridade espiritual, que é delegado por Jesus. Quando ele delega a autoridade espiritual, para a gente entender essa questão de busca, a autoridade espiritual é como uma fonte jorrando, inesgotável. Ela está sempre jorrando. E só desfruta dessa autoridade espiritual quem está debaixo da fonte. Quem está do lado vai ver a fonte jorrando, mas não se molha, não desfruta, não sabe o que é a autoridade. A autoridade, ela foi liberada para o povo de Deus, todos têm o seu direito de utilizar esta autoridade. Agora, visando a glorificação. Nada de autopromoção, de mega show. Por quê? Porque fenômenos sobrenaturais imita, demônio faz, demônio faz. E a outra coisa interessante no exercício da autoridade, porque é usada equivocadamente. Porque uma pessoa está diante de uma situação, fica usando o nome de Deus. Deus faz isso. A autoridade, como disse o pastor César, delegou para nós. Jesus disse assim: em meu nome, é ordenar, é exercer, é ter coragem, é botar em ação. Porque se você chega na hora que tem que exercer sua autoridade espiritual e fica chamando Deus, invocando Deus, Jesus não ensinou isso em Marcos 16:15. Ele diz assim: em meu nome, se crê, esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome vai expelir demônio, vai curar enfermo, vai impor as mãos no exercício da autoridade, manifestando a glória do seu nome. Agora, é bem verdade, e aí eu vou querer concordar com o ouvinte quando ele fala da busca, talvez ali a ideia da busca, e estou plenamente de acordo com todos os irmãos, é a ideia de que existe essa fonte que jorra, o poder foi dado, a autoridade foi delegada. Agora, nem todo cristão, por questão de conhecimento, de vivência, de ensinamento, porque não deve ter recebido, ele consegue usufruir desta bênção. É verdade. Ele não consegue mergulhar nessa fonte. Não seria se apropriar? Exatamente. Mas aí eu acho que entra a questão da busca. Porque, vamos lá, eu concordo. É a minha cooperação. Existe a ação de Deus e a minha cooperação. Mas eu acho que a questão básica aí é o seguinte: o que é que eu estou buscando? Eu quero ser reconhecido pelos homens? É isso que eu quero? Isso. Eu quero ter a autoridade sobre espíritos malignos. Para quê? Para expansão do reino de Deus? Eu acho que a busca aí, pastor César, e concordo com o irmão, é a busca do próprio Senhor. Exatamente. Quando a busca é do próprio Senhor, a autoridade inerente à presença do Senhor está presente na sua vida. Às vezes eu conheci pastores que, principalmente quando chegam numa idade avançada, estes pastores demonstravam uma autoridade espiritual, que eles falavam assim baixinho, uma sem palavrinha, precisar fazer mas muita sem coisa. precisar fazer grande coisa. Quando precisava, a pessoa tinha lá, ele orava, Deus agia de uma maneira extraordinária. E você percebeu o seguinte: qual o segredo? Por exemplo, vou citar aqui um nome de um pastor que já está na presença de Deus, reverendo Antônio Elias. Reverendo Antônio Elias. Eu tive o privilégio de estar com ele nos últimos tempos, eu morava perto, sempre visitava e tal. Qual era o segredo dele? Eu lembro de uma vez, uma pessoa, intimidade com Deus, uma pessoa chegou perto do poder dele, que existe, falou: pastor, o senhor me dá licença? Eu falei: pois não, o que é? Ele foi lá e pôs a mão no joelho dele, assim, passou a mão, falou: é verdade, o senhor tem calo no joelho. Claro que foi uma brincadeira dos pastores e tal, mas a ideia é: este homem
vivia na presença de estamos- Deus, só de um detalhe joelhos aqui. diante do Senhor. Nós estamos É numa só fazer a convergência. diferença Exato. entre buscar a autoridade e buscar a Deus. Porque essa é a diferença. Elimas Essa é a queria a autoridade para fazer Exato, coisas exato. e, na verdade, não queria Deus. E aí Ele que queria entra a simonia, né? Exatamente. Está Está vendo uma O Exatamente, Simão justamente. quis comprar Exatamente. o direito. Ou então aqueles 7 filhos de Seba que Exatamente. tentaram expulsar os demônios em nome de Jesus Cristo, a quem Exatamente. Paulo prega, e os próprios demônios disseram: eu conheço Paulo e conheço a Jesus aqui. Tem um prega, mas retrato vocês, bíblico eu não sei que quem retrata tudo isso aqui que a gente está falando, porque as linguagens, as verbalizações estão diferentes, mas está convergindo numa ideia só, que o grande segredo que o pastor César, que o Amado está colocando, o pastor José Maria, não é essa busca cega de religiosidade, mas o grande segredo para a manifestação dessa autoridade chama-se comunhão, intimidade, um relacionamento com o Deus dos céus. E isso é retratado nos evangelhos, quando chega o pai com o filho, que lunático, dominado por um espírito mudo e surdo, o pai chega desesperado e chega para Jesus e diz: levei aos teus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Jesus repreende os discípulos: ô geração incrédula, homens de pouca fé. Quando traz, é o que está ali. Jesus era muito simples. Jesus só abria os lábios e dizia: sai. Jesus não conversava com demônio, não fazia projeção pessoal. Sai, sai. E os discípulos chegaram à parte e perguntaram: mestre, qual é o segredo que nós não expulsamos? Aí Jesus responde justamente o que nós estamos conversando aqui. Pô, tem caças de demônio que só sai com jejum e oração. Agora, o que é esse jejum e oração que Jesus está ensinando? Não é um ritual religioso. É um processo de comunhão, de intimidade, de fome de Deus, de presença de Deus, que quanto mais você se relaciona com o Todo-Poderoso, maior é o seu nível de autoridade. Em resumo, você não busca o poder. Você busca Deus. Você busca Deus. E a presença E o e a cristão autoridade verdadeiro flui. tem prazer no Senhor. Aí entra a cooperação, entra o agir do homem. Olha, eu estou na presença do Pai. Jesus diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. Mas o que é mim? Eu estou nele e ele está em mim. A minha palavra está nele e ele está. A comunhão, intimidade, relacionamento. E aí não precisa forçar a barra, mudar a tonalidade de voz. Verdade. Não precisa inventar. É simplesmente o evangelho é ser usado. Olha, eu ouço aqui a opinião dos nossos ouvintes diariamente aqui sobre todos os assuntos, né? Diverso hoje é esse assunto e tudo mais. E é tão interessante quando um testemunho vem de dentro de casa, porque me parece que esse seja aquele de quem acompanha mais de perto as pessoas, embora evidentemente você possa possa existir divergências e aí por conta disso histórias surgem, mas escutem bem o que diz uma esposa de um dos nossos ouvintes. Ela diz: olha, meu marido é desse jeito, tudo que ele fala acontece. Como alcançou isso? Intimidade com Deus. Ele ora várias vezes ao dia, ele jejua todos os dias, ele lê a Bíblia em todos os momentos possíveis, ele vive em obediência e comunhão na igreja, ele é dizimista, ofertante fiel, ele sobe ao monte, ele tem um profundo amor pelas almas. E ela conclui dizendo: o prazer dele são as coisas de Deus. Compartilha uma esposa que acompanha o dia a dia do seu esposo, trazendo para todos nós uma palavra especial. Vanessa. Ouvinte diz aqui: Jesus disse que seus discípulos tinham que fazer obras iguais a deles e até maiores. Os líderes estão dando desculpas hoje da falta de milagres e maravilhas por dons, mas na verdade estão sem a autoridade de Cristo. É uma afirmação que faz a nossa ouvinte e eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. A crítica é exatamente essa, né? A diferença entre o que acontecia no tempo apostólico, no tempo da igreja primitiva e o que acontece. Há diferença, irmãos? Olha, eu creio que não há diferença e creio que existe muita possibilidade nas mãos
dos cristãos que não estão sendo aproveitados. Mas eu queria dizer que, se nós olharmos do ponto de vista da Igreja de Cristo no mundo inteiro, Deus está realizando coisas extraordinárias. Você pode ter certeza. Ontem eu estava vendo um vídeo que era um encontro de cristãos árabes egípcios que foram profundamente tocados pela execução daqueles cristãos coptas que ocorreu pelo Estado Islâmico, e isso está provocando no Egito um avivamento, uma transformação. É uma coisa emocionante de você ver aqueles cristãos árabes cantando, cristãos egípcios cantando com a bandeira do Egito, louvando ao Senhor. Eu estive no Egito, reverendo. Pois é. É um negócio, assim, de comover a gente. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus está agindo no mundo. E também essa coisa de, eu não vi um milagre aqui nesse domingo passado. Como não viu? Pois é. Como não viu? Que tipo de milagre nós estamos vendo hoje que é necessário acontecer no Brasil? Na verdade, eu creio, só apenas para completar, eu creio que está se dando muito valor a manifestações de poder, entre aspas, que não estão calcadas na palavra de Deus. A gente vê por aí, e se a gente dá uma procurada na internet, a gente vai encontrar, por exemplo, fulano disse tudo sobre a minha vida. Tá bom, e o que mudou na sua vida? Fulano sabia tudo sobre mim. Bom, até aí ele é um cartomante, é um adivinhador, um vidente. O profeta, ele sempre leva a pessoa a uma transformação. Não adianta eu chegar para você e dizer, olha, eu tô vendo que você vai ter um acidente, não sei o que. Tá bom, que desgraça, por que você me contou isso? Isso para mim não é manifestação do poder de Deus. Isso muitas vezes são manifestações e tentativas humanas de demonstrar um poder que não é o de Deus. E eu vi, por exemplo, tem o famoso pastor do Orkut, que ele adivinhava ainda pelo no Orkut. Pois é, para você ver como era antigo. Hoje já existem vídeos aí que mostram que o pastor estava adivinhando um monte de coisa na vida das pessoas e ao mesmo tempo aparece ali do lado. Isso não é sinônimo de autoridade. Aparece ali do lado da onde ele tirou a informação. Inclusive ele repete os erros de português que estão escritos no Facebook. É importante a gente entender que me parece que há uma regra básica em todas essas coisas, que é a glória a Deus. Exatamente. E a gente sabe muito bem que ainda que um indivíduo diga glória a Deus, ele pode estar dando glórias a si mesmo. Ou a qualquer outra coisa. Não é a verbalização, porque às vezes a pessoa, todos nós, meus irmãos, nós agimos com boa fé. A tendência da nossa vida enquanto cristãos é acreditar. Entendeu? Nós não somos incrédulos. A nossa tendência é acreditar. O nosso senso crítico, ele é menor do que a nossa tendência de acreditar. Nós precisamos equilibrar determinadas coisas para ajustá-las, para que a gente possa observar, assim, ainda que com boa fé, dizer assim, olha, isso não tem base. Ou os frutos não são coerentes com esse discurso que aí está. Não são coisas simples, são coisas que se aprende com a vida. Talvez por isso a gente deva ouvir bastante aqueles que são mais experientes na fé. Gente que eventualmente você olha e diz assim, engraçado, rapaz, esse camarada nunca fez nada de extraordinário, mas você vai ver que ele sempre esteve subindo espiritualmente, é constante espiritualmente. Exatamente. Aquele que dá o relâmpago, sabe, aquele apareceu e sumiu. Do que você disse, JR, que é fundamental a questão de dar glória a Deus através da autoridade delegada para nós. Jesus vai sintetizar isso quando na sua oração ele diz assim, Pai, eu glorifiquei o teu nome cumprindo a minha missão. Justamente. Então a glorificação, a verdadeira glorificação tem a ver com a missão recebida. Justamente. Então se eu recebo uma missão de Deus e ajo de acordo com a missão recebida e a autoridade delegada para cumprir aquela missão, ou seja, o poder que eu recebi para cumprir a missão, aí eu estou glorificando a Deus. Deixa eu só dizer, a questão de realizar alguma coisa não deveria ser necessariamente, não deve ser, como foi dito aqui por esta ouvinte que retrata um crente que está na presença de Deus. Quer dizer, o foco não é eu vou viver hoje e quantos milagres eu vou realizar hoje.
Essa não é a preocupação de alguém que de fato Exato. está revestido Na verdade, dessa não sou eu quem autoridade, realiza os milagres. está na presença de Deus, porque ele vai amanhecer o dia e vai viver o dia. Algumas coisas serão tão naturais que simplesmente aconteceram por uma palavra, E nem por uma todo oração. milagre é um sinônimo de manifestação de autoridade espiritual. Ou de coisas super Sobrenatural. extraordinárias, simplesmente numa conversa, num relacionamento. Quantas vezes você vai orar e na naturalidade da vida alguém será curado pela sua oração, outras vezes a pessoa não será curada e Deus manifestará a graça, o poder, E o o conselho consolo, pastoral e a se vida vai torna uma continuar. palavra profética, porque está investido de autoridade. Agora, o que eu quero questionar a gente aqui, lembra aqui, a nossa busca, pastor, é interessante. As pessoas estão querendo conhecer o Deus dos milagres, justamente, ou os milagres, ou o milagre de Deus. dos deuses. Porque se não está mudando nada, a palavra profética não resolveu coisa nenhuma, porque a palavra profética já é a Bíblia, a palavra de Deus. Na verdade, o problema às vezes a vida cristã não fez sentido. Às vezes a palavra profética não produz mudança por causa da dureza do coração daquele que ouve. Mas a questão é que o Senhor teve o seu profeta ali. A gente tem, por exemplo, lá no Egito, quando Moisés comparece diante de Moisés, ele realiza alguns sinais, diante de Faraó, ele realiza alguns sinais, utilizando-se do seu cajado e fazendo aquelas coisas, transformando a água em vinho, a água em sangue, né? Mostrando que o sangue estava ali, e os magos do Egito conseguem reproduzir a mesma coisa. estes mesmos sinais. Agora, de que adianta reproduzir os sinais? Porque a questão é, vamos resolver o problema. Qual Quer dizer, porque o que cada sinal estava apontando. Exatamente. Quando o cajado de Moisés será transformado em serpente e o dos magos do Egito também, um cajado transformado, mas representava a libertação do povo, o outro a manutenção da escravidão. Justamente. E aí, nesse aspecto, vocês observem o quanto a obediência que vocês ressaltaram como fundamental, ela parte. Qualquer um que vai analisar o ministério de Jeremias até um ponto de sua vida vai dizer que ele não é um homem de Deus, porque as coisas não acontecem. É complicado, né? Se o juízo for o que ele disser vai acontecer, ele dizia, chegou a hora de dizer, Deus, o negócio é o seguinte, Senhor, pelo amor do Senhor, né? Não, mais Senhor, olha, o pessoal fala aqui que não vai acontecer nada. E o povo adora esses aí, e o senhor está dizendo que vai acontecer, e o senhor diz para ele, cara, obedeça. Foi o que ele disse no começo. No chamado dele, ele disse, olha, você vai dizer o que eu te disser, e você vai falar o que eu te mandar, onde eu te mandava. Então, este aspecto é o seguinte, é que a gente tem o ato de analisar a vida da pessoa, ou qualquer coisa, com um recorte. Exato. Nós recortamos, diz assim, até aqui. A gente recorta a vida daquele indivíduo, não sabe o que vai acontecer depois. Então a questão toda, ela é muito mais complexa, por isso o discernimento de espíritos é fundamental. Quando a gente pega essa ideia da ação do Espírito Santo de Deus que nos revela, que testifica dentro de nós, e aí é verdade, corremos o risco da subjetividade, de cada um sentir alguma coisa, mas o Espírito Santo que testifica, ele testifica de maneira absolutamente clara. Se houver obediência ao Senhor, Deus honrará este homem, esta mulher de Deus que ali estiver, mas este homem de Deus, essa mulher não quer honra, ele quer honrar ao Senhor. Deus honrará por causa da sua graça, mas este indivíduo não vai querer ser, olha, Senhor, me honra nessa hora. Me honra. Elias no Monte Carmelo, ele pede que o fogo, ele nem pede que o fogo desça. É uma das orações mais curiosas que tem, que eles saibam que o Senhor é Deus e que eu sou teu profeta. Só isso. Só isso. Queria aproveitar essa palavra do JR. Se nós formos medir ministério pelos padrões modernos de ministério, esse é o grande qual problema. é o padrão moderno? Um ministério bem sucedido é um ministério que tem muita gente, que há muitos milagres e tal. Bom, se nós analisarmos o ministério de Jesus, ele teve multidões, ele fez milagres e tal, só que quando terminou o seu ministério na terra e ele subiu ao céu, apenas 120 pessoas estavam no cenáculo. E nem todos no mesmo nível de compromisso também. Não, né? 120 pessoas. Quando o Espírito Santo veio e Pedro pregou o primeiro sermão, Pedro sozinho conseguiu levar a igreja a ter mais quase gente do que Jesus do seu ministério inteiro. Notem, eu estou aqui analisando
pelos padrões atuais. Então nós cairíamos no absurdo de dizer que Pedro foi muito mais bem sucedido, porque ele numa única pregação converteu 3.000 pessoas, do que Jesus no seu ministério inteiro, que sobrou apenas 120 de todas aquelas multidões. Notem, isso é um absurdo. Isso que você está falando, isso é um absurdo. É fundamental. Mas porque esse ponto é fundamental, porque os parâmetros de avaliação estão completamente misturados hoje com o padrão sociológico. Então a sociedade hoje está dizendo para a igreja como é que a gente tem que avaliar a igreja. Justamente. E vale dizer aqui, pastor JR, que a autoridade espiritual, quanto à sua essência primária, sua fonte originária, ela é intacta, ela permanece o mesmo, não houve mudança, não há sombra de variação, é a mesma autoridade que esteve com os apóstolos, a fonte é a mesma, é a mesma autoridade. O grande problema é quanto ao uso. Primeiro, porque a pessoa que recebe autoridade, ela se embriaga com essa autoridade. Segundo, a multidão que está à sua volta aflora essa embriaguez. E há um conflito muito grande hoje, porque hoje quem é o bom? O bom não é o cara que prega a palavra. O bom para a multidão é o que faz milagre. Mas aí, se você colocar na sua igreja hoje, só pastor César, se botar assim, hoje tem uma campanha de cura, de sinais de maravilha, fazem fila. Mas se dizer hoje é o ensino da palavra. Porque quer o resultado. Mas há uma responsabilidade nossa. Numa das cidades gregas em que estava Paulo e Barnabé, eles chegaram a ser confundidos com deuses, divindades gregas. Quiseram com fazer Apolo sacrifícios. E Mercúrio. Exatamente. E eles, inclusive, o Mercúrio, inclusive, se não me engano, era Paulo. Porque era o portador da palavra. Era o mais falante do processo. E Apolo era o mais poderoso até. Na divindade ali, Barnabé, o mais quieto, mas demonstrava mais poder. Mas aqueles homens rasgaram as suas vestes e disseram, nós somos homens iguais a vocês. Sabe o que está faltando pra gente? No ministério hoje, eu acho que fazendo uma autocrítica, nós precisamos nos rasgar diante do povo. É verdade. Olha só, nós somos iguais a vocês. Mas pastor César, não são só os pastores, mas ministérios que se travestem, que se colocam no lugar de Deus, enganando o povo, precisam ser rechaçados do ponto de vista da igreja séria, da igreja comprometida com Jesus. E se você analisar biblicamente, historicamente, sociologicamente, ministerialmente, você vai ver que aquilo tudo é uma fantasia, que não tem nada de autoridade, porque a autoridade é algo supremo. E outra coisa, a questão desse poder, desse fenômeno, está na classificação de dons espirituais. E dons espirituais não é sinônimo de espiritualidade. Agora, a autoridade espiritual exercida é sinônimo de espiritualidade. Talvez você nunca fez um paralítico andar, mas no seu conselho pastoral, aquela palavra veio como fertilizante no coração de uma pessoa que produziu uma mudança no destino dela. Isto é autoridade. Ou às vezes você nunca fez, chegou aquele irmãozinho, ore por mim, você fez aquela oração de 30 segundos. Jesus abençoa, pronto, acabou e o milagre acontece. Por isso que estar no foco correto, que está em Jesus, estar no Cristo faz a diferença. Porque senão você, e nós somos seres humanos, nós somos muito sensíveis à questão da vaidade. Isso afeta todos nós. A gente tem que estar, se você está na fonte, automaticamente a humildade faz parte do processo. E outra coisa, porque não tem como estar ligado sem humildade. Se não tem humildade, pastor tem glória própria. Ele colocou uma questão de discernimento de espírito. Não é porque você tem autoridade espiritual que todo culto, em toda situação, eu vou exercer autoridade. Atos 16, Paulo passava, viu uma menina todo dia. Estes homens são homens de Deus e anuncia a salvação. Paulo ouviu isso, ouviu o dia seguinte, ouviu o seguinte. A Bíblia diz que ele ouviu vários dias. Chegou um momento, ele repreendeu aquele demônio. Por que ele não repreendeu no primeiro dia? Por que ele deixou passar os dias? A questão do exercício do domínio, do discernimento.
do momento certo de você usar Da sua autoridade. submissão ao pai. Autoridade não é profissionalismo, não é comercialização, não é venda de produto, não é autoprojeção, não é a sua imagem exposta. Não é ditadura, né? Pedro vai dizer aos presbíteros, ele diz o seguinte: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu também presbítero, que exerçais o vosso dom com toda a humildade e mansidão, tornando-vos modelos do rebanho e não como dominadores do rebanho. Muita gente confunde a autoridade com a pessoa ser mandona, com autoritarismo, com a pessoa ser autoritária, com a pessoa dizer e tem que me obedecer porque eu sou autoridade aqui, porque o cajado é meu, porque eu estou com a autoridade na mão. Muito bem, diante daquilo que nós estamos lendo e ouvindo, os companheiros aqui, os textos bíblicos referidos, a reflexão, a gente chega à última pergunta feita pelo nosso ouvinte: como ser reconhecidamente um crente cheio de autoridade de Deus? Foi o destaque do pastor César. Bem, JR, eu, depois de ter ouvido tudo isso aqui, e que foi profundamente importante, eu acho que para mim e para todos que ouviram, eu chego à conclusão que, por exemplo, eu tenho a convicção de que Paulo, o apóstolo Paulo, foi uma das pessoas mais proeminentes e uma das maiores autoridades neotestamentárias. Verdade. Ele estava preso por amor ao Senhor quando escreve a sua carta aos Filipenses, ou seja, já alguém de caminho, de poder, de autoridade, de relacionamento, mas mesmo ali ele escreve uma carta dizendo assim: quero conhecer o Cristo, quero conhecer a Cristo, o poder da sua morte, o poder da sua ressurreição, os seus sofrimentos, eu quero participar disso. Olha, gente, se uma pessoa que tem autoridade no Senhor perde este desejo pelo próprio Deus, perde esta capacidade de querer mais Deus, perde esta submissão a Deus, esta obediência à palavra de Deus, ela não é e não pode ser reconhecida como alguém de autoridade. Sem nenhuma então a credencial. Autoridade bíblica para qualquer cristão está presa em condição sine qua non à capacidade e ao desejo pelo próprio Senhor. Tudo bem? Eu quero lembrar aqui aos nossos queridos ouvintes, companheiros aqui à mesa, Atos 15, versículo 23, quando a decisão do concílio de Jerusalém enviada a Antioquia, há uma observação muito interessante no verso 23 que diz assim: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Verso 24: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens, enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você imagina quando chega essa carta e as pessoas se entreolham para dizer assim: viu? Falei com você, não falei? Eu tinha te falado, esse negócio estava esquisito. Em nosso meio sempre haverá, não tem jeito, até o último dia joio e trigo estarão misturados, e quem vai discernir e vai separar o joio do trigo é o Senhor Jesus Cristo. Por mais que a gente tenta isso o tempo inteiro, nós vamos ver que o Senhor é quem faz isso. A descrição da igreja primitiva, que é onde nós fomos conduzidos aqui pelos nossos amados ouvintes, que é o lugar que a gente imagina como sendo o ambiente ideal para a fertilização e o crescimento da nossa fé. Lá nós já tínhamos pessoas sem nenhum tipo de autorização para dizer o que elas diziam sem autorização e diziam sem autoridade. Observe o quanto todos nós precisamos nos submeter a autoridade que vem de Deus. A decisão de Antioquia a decisão de Jerusalém foi reunir, discutir sob a unção do Espírito Santo de Deus, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. Elegeram pessoas que tinham dado prova da sua fé, da sua submissão ao Senhor, e eles foram os porta-vozes. Hoje temos aqui entre nós porta-vozes, como temos você, querido ouvinte, porta-voz, para exercer e para dizer aquilo
que diz a palavra do Senhor. Esta é a fonte da nossa autoridade, a presença gloriosa do nosso Deus e Pai. Vamos ao resultado final da pesquisa. JR, encerramos a nossa pesquisa de hoje com a pergunta: as pessoas reconhecem você como autoridade espiritual? 81% dos nossos ouvintes dizem que sim, 19% dizem que não. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes, a participação de vocês todos com a gente. Uma canção que marcou uma época, que faz referência a essa autoridade. Bom pra gente relembrar, cantar e glorificar aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. A autoridade e poder aqui do querido pastor Marcos Góes. Receba aqui o nosso carinho, o nosso abraço, saudade, querido. Deus te abençoe cada vez mais, para relembrar essa verdade bíblica maravilhosa. O Senhor que tem toda a autoridade, o Senhor que tem todo o poder, e diante dele nós estamos e sempre a ele nos submeteremos em nome de Jesus. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ouvinte dizendo, minha gente, o que eu mais quero é servir a Deus, e isso se tornou algo real quando fui convidada para ser obreira na minha igreja. Olha aí, ouvinte, estaria completamente feliz e realizada não fosse o fato de ouvir dos meus pais que antes de ganhar o mundo eu devo ganhar a minha casa. Eles estão certos nessa avaliação? Pergunta a ouvinte. Devo parar meu ministério só porque os meus pais estão me desmotivando? E se os da minha casa não quiserem Jesus, isso significa que não posso ganhar os de fora? Como descobrir a hora certa de abraçar o chamado de Deus?
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Cláudio Gama, muito obrigado pela presença aqui no nosso Debate 93 de hoje. Leva um abraço para o povo querido da Assembleia de Deus em São Gonçalo, pastor, por favor. JR, eu que lhe agradeço muitíssimo por estar nesta roda de príncipes, sendo abençoado, crescendo na graça, no conhecimento. Mais uma vez me sinto dignificado por Deus, poder ser uma gotícula neste oceano e estar junto de ti, porque é um ícone missiológico através do rádio que tem abençoado e levado essa mensagem de esperança, de cura, de mudança de mentalidade. E a minha oração é que Deus continue te abençoando, amém, te preservando e te usando de uma forma extraordinária para que o nosso povo possa ter uma mente mais aberta e, conforme disse o pastor César, a cada dia mais conectado em Cristo, para que a sua autoridade seja expressa com saúde, com veracidade, transparência, honestidade e principalmente exaltando o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor César, obrigado, um abraço, querido. Leva um abraço também para a comunidade cristã Novo Dia, pastor. Um abraço para você, um cara muito querido, e um beijo no coração de todos os membros da comunidade cristã Novo Dia, tanto em Jacarepaguá, no Tanque, na Taquara, como em Jardim América também. Deus abençoe a todos os queridos irmãos e um beijo para minha esposa. Maravilha, muito obrigado, pastor José Maria. Leva um abraço para a Primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, pastor. JR, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Crescemos muito, foi um tema realmente necessário para esse tempo nosso. Um abraço muito especial para Janaína de Souza, minha querida esposa, e também para nossa secretária Gilda, que eu sei que está ligada lá com os nossos ministros. Obrigado, participando, Gilda, e recebendo aqui as instruções desse debate de hoje. Bênção pura. Reverendo Evaldo, por gentileza, leva um abraço carinhoso ao povo da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. Muito obrigado, JR. Saiba que o povo da Igreja Luz do Mundo ama muito a você, obrigado, o seu trabalho, e tem orado muito por você e por esse ministério. Eu sei que a Ana Lúcia, que está nos ouvindo agora nesse momento, mandou um abraço querido para você. E a Igreja Presbiteriana Luz do Mundo está completando 18 anos de existência. Nós estamos comemorando o mês todo de março, e agora no sábado e no domingo nós teremos a participação do coral Vox Envias. No sábado nós vamos ter um encontro de corais ali na Rua Pereira da Silva, número 575, em Laranjeiras. E é um encontro de corais onde músicas sacras serão cantadas, mas músicas populares. Será um dia inteiro que os corais passarão lá, e à noite eles farão uma apresentação. O senhor canta também, Reverendo Evaldo? Olha, eu canto de longe. De longe. Então vai acompanhando, né? Vou acompanhando. Entendi. Mas eu já cantei em coral. O senhor já cantou em coral? O senhor quando cantava, o senhor era tenor ou o senhor era baixo? Eu cantava baixo. Eu cantava baixo, embora a minha voz... Tem alguma música assim que o senhor se lembra, assim, que o senhor cantava e que ficava... Não. Lembrou, esqueceu tudo agora. Esqueci tudo. Entendi, agora. Eu compreendo. Tá, se quiser eu posso cantar soprano junto com os outros aqui. Só tem baixo nessa mesa. Nessa mesa só tem barítono. Muito obrigado, Reverendo Evaldo. Parabéns à igreja por mais esse aniversário. Que Deus continue a usá-los para que seja Amém. Sempre luz do mundo em todas as regiões. Obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. Que Deus continue a abençoá-los. Obrigado aqui à nossa equipe. Vamos orar juntos nessa hora com o pastor Cláudio Gama. Nós vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus em oração. Pastor, esse tema de hoje tão importante para a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, tanta gente conversando sobre esse tema, precisando rever. Há uma busca tão grande, tão incessante por algo novo, né? E a gente tem na palavra de Deus toda novidade, toda a extraordinária novidade que vem da parte do nosso Deus e Pai. Nós vamos orar pelos enfermos, temos orado aqui todos os dias, lembrando do pastor Justino, servo de Deus, que deve ser alvo das nossas orações, assim como temos orado pelo consolo a todos os que têm os seus corações enlutados no dia de hoje e precisam do consolo da parte de Deus. Nós vamos orar e, em tempo, registrar aqui a presença da minha princesinha Laura Evelyn, minha filhinha, do meu secretário Caulim, e vamos falar com Deus neste momento. É momento de oração. Entremos na sala de oração. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos a Ti para agradecer a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça, por essa oportunidade, por essa temática de autoridade espiritual, que o Teu Espírito possa
injetar no coração de cada filho a essência da verdadeira autoridade, onde eles não podem se sentir superpoderosos e nem inferior a ninguém no exercício da autoridade, mas ter consciência de servo, sentimento de filho, para que o teu nome seja glorificado. Eu te apresento Enzo Lucas, teu servo, que a tua boa mão esteja sobre eles. Te apresento o teu ungido, pastor Justino, usa de misericórdia, de compaixão e opera um milagre. Te apresento esta rádio, os debatedores e especialmente teu servo J.R. Vargas. Cobre com teu sangue e nos dá um dia abençoadíssimo para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.